E aí, eu sou o Arthur Petruitz, eu vou para a segunda videoaula que eu tô fazendo aqui na Sociedade Pitagórica. A primeira que eu fiz foi uma videoaula de Química, mas essa videoaula aqui vai ser de progressões aritméticas, um conteúdo de matemática, que eu vou gravar aqui para vocês, vou explicar e vou fazer uma lista de exercícios que está aberta aqui em outro site, para mostrar para vocês como que é um assunto fácil e simples, mas que aparece muito. Vamos lá. Progressão aritmética, conhecida como PA, é basicamente uma sequência em que os termos têm uma razão constante entre si. Então vamos pegar uma sequência qualquer aqui. 1, 3, 5, 7, 9, tanana. A gente percebe o quê? Entre esses números, a gente está tendo uma adição de 2. Essa adição de 2 a gente chama de razão. Então, o que é a razão? A razão é o número que é adicionado ou subtraído em uma sequência denominada progressão aritmética. Progressão aritmética é porque vai estar progredindo. Se a razão for negativa, é óbvio, vai estar indo para o outro lado. E é aritmética pois está ocorrendo com somas, não está ocorrendo em escala geométrica, que seria por multiplicações, o que já é a PG, que a gente vai falar em outra aula. Aí, a PA, a gente vai poder classificar ela. Primeiramente, deixa eu deixar aqui uma PA, sequência, cuja possui uma razão que é somada ou subtraída. Tá, agora vamos classificar uma PA. Para a gente classificar uma PA, a gente tem que ver pela razão. É a razão R que importa. Ok. A gente vai classificar uma PA como PA crescente, PA constante e PA decrescente. A PA constante é que a razão é maior do que zero. A PA crescente, no caso. A PA constante é que a razão é igual a zero. E a PA decrescente é que a razão é menor do que zero. Vamos dar exemplo aqui. Um exemplo clássico. 1, 2, 3, 4. Razão igual a 1. E 1 é maior que zero. Aqui, por exemplo, 1. 1. A razão é igual a zero. E aqui uma PA decrescente. 9, 8, 7, 6. Que a razão é igual a menos 1. Agora vamos fazer uma coisa. Vamos nomear os termos de uma PA. Ó, os termos, a gente usa a letra A, minúsculo, para nomear eles. Então, por exemplo, o primeiro termo a gente chama de A1, o segundo termo a gente chama de A2, e uma coisa que a gente usa muito é o enésimo termo, que a gente chama de AN. Enésimo termo, que também é chamado de termo geral. Ok? Agora vamos falar da fórmula do termo geral, que é como que a gente vai achar qualquer valor de AN com base no A1 e na razão. Então a gente vai fazer ainda hoje a fórmula do termo geral. A gente vai fazer notações para PAs de terceira e de 3 e 5 membros. Eu acho que com isso a gente já consegue fazer bastante coisa. Ó, a gente vai ter que a fórmula do termo geral em função do A1 é AN igual a 1 mais N menos 1 R. Vou explicar o porquê que isso funciona. Vamos supor, a gente tem uma PA aqui, 1, 3, 5, 7, 9. O A1 aqui é 1. O A5 aqui é 9. Para a gente chegar do 1 até o 9, a gente vai adicionar uma razão aqui, uma razão aqui, uma razão aqui e uma razão aqui.
ou seja, a gente vai ter adicionado 4 razões. E 5 menos 1 é igual a 4. Isso vai acontecer para todos os números, por isso que a gente vai usar o n menos 1. E até usando isso daqui como exemplo, a gente vai ter A5 igual a 1, que é 1, mais 5 menos 1, R. A razão aqui é 2, então, vezes 2. Fazendo aqui, a gente vai ter 4 vezes 2, mais 1, o que é 9. O que vai dar certinho esse termo. Mas a gente também pode ter a fórmula do termo geral em função de qualquer outro elemento. Se você não tiver o A1, você pode usar outro elemento, como, por exemplo, um elemento K. Um elemento determinado K. Vamos usar a fórmula do termo geral para ele, que vai ser AN igual a K mais N menos K, R. É a mesma coisa do que a de cima, só que se o termo que você tiver aqui não for o A1 e for outro, aí você vai usar essa fórmula aqui embaixo. Por exemplo, se a gente quisesse achar o A5 em função do A2, a gente ia colocar aqui A5 igual a 2, que é 3, mais 5, que é o N, menos o 2, que vai ser o K, o E vezes o R, que é 2. Vai ficar 5 menos 2, 3, vezes 2, 6. Mais 3 igual a 9. O que dá exatamente a mesma coisa. Então essa daqui é a fórmula com a qual a gente pode achar o termo geral de uma PA. Agora eu vou falar 3 notações muito importantes, muito boas da gente saber para uma progressão aritmética, que é as notações da PA de 3 termos e as notações da PA de 5 termos. Ó, a gente pode chamar o termo do meio de N. Então, esse termo aqui vai ser N menos R, e esse termo aqui vai ser termo N mais R. Toda PA de 3 termos pode ser escrita dessa maneira. Esse termo central é 4, e você sabe que a razão dela é igual a 3. Então, você pode fazer aqui por termo, então aqui menos 3, que é 1. Então, você tem aqui 4 mais 3, 2R. Basicamente a mesma coisa que a gente tem aqui para 3 termos, só que com a expansão do 2R. Isso serve para qualquer PA, para PA de 7 termos, mas essas aqui são as mais comuns que a gente vai ter que utilizar. Então, se você ter questões que vão te pedir coisas assim, de uma soma, por exemplo, vamos falar, não, a soma de A2 com A5 é, deixa eu ver, 20. Aí você vai poder pensar que o A2 ele é A1 mais R, o A5 é A1 mais 4R, e aí vamos supor que ele fornece para você que a razão é 2. Aí você vai colocar aqui A1 mais 2 mais A1 mais 8, que vai ser aqui 10 mais 2A1. 10 mais 2A1 vai ser igual a 20, ou seja, A1 vai ser igual a 5. Vamos supor, e você chega nisso, mas aí ele pede para você, tá, escreve o terceiro termo. Pô, você vai realmente usar o termo geral para fazer isso? Demora um pouquinho. E se você lembrar disso daqui, sabendo que a PA tem 5 termos, você pode só pensar, ah não, se o A1 é N menos 2R, eu só vou adicionar 2 razões. E 2 vezes 2 é 4, 5 mais 4 é 9, que é o valor exato de A3. Então, você pode usar esses truques aí para muitas questões de progressão aritmética. E essa propriedade aqui implica uma coisa. Ó, a média aritmética de 2 termos daqui, 2 termos da borda, é igual ao termo central.
Por quê? Porque se você fizer n menos r mais n mais r, vai cancelar a razão, vai ficar 2n, e como é uma média aritmética, você vai dividir por 2, o que vai igualar a n. Ou seja, média aritmética dos extremos igual termo central. Ok, a gente tem essa notação aqui, que é muito útil também, e é muito utilizada em questões. Eu estou ensinando aqui para vocês o puro suco da informação. Deixa eu pensar o que dá para falar mais. Dá pra gente falar da soma do termos, que tem aquela história do Gauss, da soma de 1 até 100. A soma de uma n quantidade de termos é igual a 1, ou seja, ao primeiro termo, mais o enésimo termo, termo geral, vezes a quantidade de termos, tudo isso dividido por 2. Vamos usar um exemplo. Se você tem uma soma de 1 até 200. Qual que é o A1 dessa PA? É uma PA porque está progredindo aqui em razão 1. Qual que é o A1? A1 é 1. Então, mais. Aí, qual que é o AN? AN é 200. Mas quantos termos que a gente tem nessa PA? A gente tem 200 termos, porque está indo de 1 até 200. E vezes o N. Qual que é o N? 200 sobre 2. 200 dividido por 2 é 100 e 200 mais 1 é 201. Então a gente vai ficar aqui com 201 vezes 100, o que vai ser igual a 20.100, que é exatamente a soma de todos os números entre 1 e 200. E o exemplo do Gauss é para a soma de todos os números de 1 até 100, que ele fez justamente isso. A1 igual a 1, o AN é igual a 100, o N é 100 também, sobre 2, vai ficar aqui 101 vezes 50, que é 5.050. Que isso daqui foi o que o Carl Friedrich Gauss fez lá em 1800 e pouco. Eu não sei quando que ele fez isso. E ele foi um grande matemático, o Gauss, inclusive. Tá. Isso daqui é muitas das coisas que a gente precisa saber sobre PA, mas a gente agora vai aprender um truque que chama interpolação dos meios. A interpolação, ela é mais ou menos o seguinte. Vamos supor que você tem uma PA, você sabe o A1, você sabe o A5, mas você não sabe esses caras aqui. Você não sabe quais são os termos entre eles. Então vamos colocar exemplo em número aqui. 2. Aí vamos colocar esse aqui como 12. Mas aí o que você tem que pensar? Você vai ter que usar o termo geral. Ó, a gente vai ter aqui x, x mais r, x mais 2r. Mas você vai usar o termo geral. Você vai pegar o A5, 12, vai ser igual a 2 mais 4r. Sabendo isso, você vai passar isso aqui para o outro lado, vai ficar 10 igual a 4r. R vai ser igual a 2,5. Ok, então a gente já vai poder substituir aqui. Que esse x mais r aqui, a gente vai ter o 2. E esse 2, a gente vai adicionar 2,5 para ele, que vai ficar 2, 4,5. E aí, a 4,5 mais r, que é 2,5, vai ser 7, mais 9,5, mais 2,5, vai ser 12. Portanto, a gente vai descobrindo apenas dois termos qualquer, e a gente pode usar a fórmula do termo geral para descobrir qual que é a razão. Porque a fórmula do termo geral pode ser usada tanto para descobrir a razão, quanto para descobrir o A1, quanto para descobrir o AN, que é o mais usado. Mas a gente usando ela para descobrir a razão, a gente usa também essa anotação que eu fiz aqui da PA de 3 termos e da PA de 5 termos. A gente vai conseguir com isso interpolar, dizer quais que são os termos que estão no meio de outros dois. E
É basicamente isso, a aula de progressão aritmética. Eu vou aqui fazer agora uma lista de exercícios. Vamos começar, né? Ó, analise a seguinte. 1, 4, 7, 10, 13, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 3, menos 3, menos 9, menos 3. Sobre esse ponto, podemos afirmar que todas são progressões. Tá, vamos pensar. Foram 800 mil no primeiro mês e a cada mês houve um aumento de 15 mil em relação ao mês anterior. Caso essa tendência seja mantida durante todos os meses, o lucro mensal dessa empresa em dezembro será de... Ok. Tá, eles ganharam 800 mil no primeiro mês e a cada mês teve um aumento de 15 mil. Tá. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Vamos considerar que no primeiro mês eles ganharam 800 mil e está tendo um aumento de 15 mil. Então, o A1 vai ser 800 mil. E como a gente está tendo um aumento de 15 mil, a razão vai ser 15. O que ele está pedindo? Se essa tendência é mantida todos os meses, o lucro mensal dessa empresa em dezembro será D. Então, como o primeiro mês é A1 e dezembro é A12, vamos à fórmula do termo geral. 800 mil mais N menos 1, N sendo 12, vai ser aqui 11, vezes o 15 mil, que é o nosso R. 11 vezes 15 mil vai dar 165 mil, 165 mil. Isso daí, adicionado a 800 mil, vai dar 965 mil, que é para ser uma resposta, que é a letra D. 3. A altura de uma planta em centímetros ao decorrer dos dias foi anotada e organizada conforme a tabela seguinte. Tá. Se esse comportamento de crescimento for mantido, essa planta terá altura de 65,5 centímetros após. Ok, vamos ver qual que é o A1. A1 é igual a 3. Vamos ver qual que é a razão. 5,5 menos 3 é 2,5. Ok, tá querendo saber quando que a gente vai ter 65,5. Então, 65,5 é igual ao AN. E a questão está perguntando qual que é o valor de N. Então, vamos lá. Vamos à fórmula do termo geral de novo. 65,5 é igual a 3 mais N menos 1 vezes 2,5. Perfeito. A gente vai passar o 3 para o outro lado, vai ficar 62,5 igual 2,5 vezes N menos 1. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o 2,5 dividindo, vai ficar 62,5 dividido por 2,5. E fazendo essa conta, dá para fazer até bem fácil, porque 50 dividido por 2,5 é 20. E 12,5 dividido por 2,5 já é 5. Então, isso daqui vai dar 25. Igual N menos 1. Então, N é igual a 26. Vamos ver se a gente tem isso. Letra E, 26 dias. Deixa eu conferir se essa daqui tá certa. Exatamente. Tá. 4. Cris decidiu ser uma influenciadora digital e para isso ela criou uma conta nas redes sociais, realizando a divulgação para seus amigos mais próximos.
Logo no primeiro dia, ela conseguiu o marco de 40 seguidores. Após esse marco, no segundo dia ela conseguiu mais 14 seguidores, no terceiro dia também, e assim sucessivamente durante a primeira semana. Esse comportamento foi mantido, ou seja, se ela conseguir 14 seguidores por dia, qual será a quantidade de seguidores ao final de 30 dias? Ok. Para isso, a gente vai ter que usar não a fórmula do termo geral, a gente vai ter que usar ela, só que não é o foco. Porque você concorda que se você tem seguidores e eles estão crescendo, você vai ter que somar todos eles de cada dia para você ver aonde que você vai parar. A gente sabe que o A1 é 40, que a razão é 14 e que depois de 30 dias, então a gente tem que saber o A30 para a gente poder usar essa fórmula aqui. Então vamos saber o A30, que vai ser 40 mais 29 vezes 14. 29 vezes 14 vai ser 406. Mais 40 vai dar 446. É igual a 30. E eu acho que na verdade não precisa nem fazer a soma, porque não está perguntando quantos seguidores que ela ganhou somando todos os dias. Está perguntando a quantidade de seguidores ao final de 30 dias. Então é só 446 a resposta. A gente já chegou aqui. Eu pensei que ia ter que fazer coisa além. Eu tinha entendido o enunciado errado. Mas acontece. 5. Um atleta de alta performance tem se preparado para a disputa da Maratona do Rio, que possui atualmente um percurso de 42 km. Mas ele começou percorrendo 14 km no primeiro dia, a cada dia ele acrescentou 5, em relação ao dia anterior. A distância total percorrida por esse atleta durante uma semana de treino é de... Agora sim a gente vai ter que usar. Tá, então a gente sabe que o A1 é 14 km, a razão é igual a 5. Ok. O A7 é o último dia da semana, então A7 igual 14 mais 6 vezes 5, ou seja, A7 é igual a 44. No último dia ele correu 44, mas está perguntando quanto que ele correu em todos os dias, então vamos usar a fórmula da soma. 44 mais 14 vezes 7, que é a quantidade, sobre 2. 44 mais 14 vai dar 58, se eu não me engano. É 58. 58 vezes 7 sobre 2. A gente pode simplificar o 58 com 7, o que vai acabar dando 29. E a gente vai ter que 29 vezes 7 vai ser o nosso valor. E vamos ver, 29 vezes 7 vai ser 203, se eu não me engano. Vamos ver se tem, exatamente, letra E, 203. 6. No ano de 2020, infelizmente, as Olimpíadas foram adiadas devido à pandemia de Covid-19. Sabendo que as Olimpíadas ocorrem de 4 em 4 anos e supondo que em 2021 tenhamos esse evento e que até 2100 ele não passe por um novo adiamento, a quantidade de Olimpíadas que terão acontecido nesse intervalo será de... Ok, aqui já é uma questão mais elaborada. Eu vou deixar bem claro só para vocês, eu vou fazer até a 10. Eu não vou fazer nada além disso. Tá, a gente vai ter que o nosso A1 é 2021, porque a Olimpíada ela aconteceu em 2021. A gente sabe que a razão aqui é igual a 4. E, ok, até 2100 a gente está falando. Então, vamos pegar aqui como o nosso vai ser 2100 menos 2021, que vai ser 79, igual 4 vezes n menos 1. Ok, dividindo aqui por 4, a gente vai ter 79 sobre 4, que eu não vou fazer a conta aqui, mas não vai dar um número inteiro. Então a gente tem que saber se esse número inteiro vai ser arredondado para 79 ou arredondado para 80. Porque se for arredondado para 80 vai ter uma a mais. Então eu vou fazer aqui na calculadora, porque vai dar muito número quebrado. Ok. Deu 19,75. Vai ser igual a n menos 1. Então, n vai ser igual a 20,75. Portanto, vão acontecer 20 Olimpíadas. Porque como é um evento que não pode ter quebrado, a gente vai pegar a função de parte inteira dela.
que vai ser igual a 20. Letra C. Sobre progressões aritméticas, julgue como verdadeiro ou falso as afirmativas a seguir. Uma progressão aritmética é crescente quando sua razão é positiva. Sim. Uma progressão aritmética é constante quando sua razão é zero. Sim. Uma progressão aritmética é decrescente quando sua razão é negativa. Sim. Letra D. Todas as afirmativas são verdadeiras. Uma empresa faturou 150 mil no primeiro ano, 148 mil no segundo ano e 146 no terceiro ano, assim sucessivamente. Durante a primeira década de existência da empresa, ela faturou um total de... Ok, uma década são 10 anos. Então, vamos pegar aqui. A1 vai ser 150 mil. Como está diminuindo de 2 em 2 mil, a gente vai ter que o R é igual a menos 2 mil. E se o R é menos 2.000, a gente tem que saber o A10, que a gente vai ter a soma de tudo. A gente vai saber o A10, que vai ser igual a 1 mais 9 vezes menos 2.000. Ou seja, 150 mil menos 18 mil vai ser 132 mil, o que ela faturou no décimo. Agora vamos fazer a soma dos termos da PA. 150 mil mais 132 mil vezes N, que é 10 sobre 2, vai ser esse número aqui, que no caso vai dar 282 mil, dividido por 2 vezes 10. Então, a gente vai dividir ele por 2, o que vai ficar com 141 mil, vezes 10, a gente só vai adicionar um zero aqui, vai ficar 1.410, que é a letra D. Enem. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500, em março 36 mil. Esse padrão de crescimento manteve-se para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas para essa empresa em julho do ano passado? Ok. Tá. Então quer saber quantas foram vendidas em julho? Então a gente vai ter que pegar o A1, que é 33 mil. E a gente vai ter que pegar a razão, que é de 1.500. E como julho ou é junho? Julho é o mês 7, a gente tem que descobrir qual que é o A7. A7 igual a 1 mais 6 vezes 1.500. Quanto que é 6 vezes 1.500? Isso daqui vai dar 9 mil. Mais 33 mil. Vai dar 42 mil. O que é a letra D. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros dela, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar, no máximo, R$8.000 pelo poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Tá, então a gente vai ter que saber quantos postes tem e multiplicar por 8.000. Ok. Então a gente vai ter que usar termo geral de novo. Tá, o primeiro poste foi colocado a 80 metros. Então a gente tem que A1 é igual a 80. A razão é igual a 20. E o AN é igual a 1.300. Opa. Não, saí do negócio. E o AN, ele vai ser igual a 1.380. Mas vamos pensar uma coisa. Esse 1.380 vai ser contando que a gente já vai começar longe da praça. A gente já vai começar a 80 metros da praça. Então, beleza. Esse daqui vai ser a 80 metros da praça e esse daqui vai ser a 1.380. Então, é a mesma coisa como se a gente colocasse A1 como 0 e a N como 1.300. Deixa eu ver se vale a pena fazer isso. Tá. Ó, a gente vai fazer 100, se precisar eu volto e faço com.
1.380 igual 80 mais n menos 1 vezes 20, vai ser 1.300 sobre 20 igual a n menos 1. Ok, e agora vamos fazer essa divisão, a gente pode cortar um zero, vai ficar 130 sobre 2, que é 65, igual a n menos 1, n igual a 66. A gente vai ter 66 postos, e 66 vezes 8.000. Tá, gente, eu vou fazer aqui na calculadora, porque eu faço conta de cabeça, mas eu tô com preguiça. 66 vezes 8.000. Vai dar 528.000. O que é uma alternativa? É uma alternativa, alternativa C. E é isso, rapaziada. Foi essa a aula de progressões aritméticas com 10 exercícios resolvidos. Exercícios bem simples, uma aula bem elaborada. E é isso. Eu vou encerrar essa aula aqui. Mais tarde eu vou fazer uma aula de introdução a cálculo. E amanhã minha próxima aula vai ser de introdução à relatividade restrita. Essa aula vai ser publicada no MEF da Sociedade Pitagórica. E é isso. Até a próxima. Tchau.